O que é auto-humilhação? A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo. E hoje eu trago algo diferente de talvez tudo que tu tenha ouvido a respeito de humilhar a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Eu acordei questionando, eu tenho questionado ao Senhor alguns dias sobre humilhação. Sobre humilhar-se. O que a Bíblia diz, ao que se refere sobre humilhação, que muitas vezes nós confundimos, nós não entendemos bem o que é humilhar-se na ótica bíblica, na ótica de Deus. E eu acordei hoje com essa questão na mente. E com a resposta dela, ela veio vindo, Deus foi falando comigo e foi me trazendo o que é auto-humilhação. Jesus humilhou-se a si mesmo. Como que ele humilhou-se a si mesmo? Fazendo a vontade de Deus. Aniquilou a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Aleluia, oh glória. Ele, sendo rei, desceu do céu, desceu do seu trono de glória, para entregar-se aos pecadores. Aleluia. Em nenhum momento você vai ver Jesus dizendo assim, para se entregar aos coitadinhos, para se entregar aqueles, né, pobres, aos inimigos, aos pobres inimigos de Deus. Não. Ele diz assim, ele aniquilou-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Ele fez isso por amor. Ele fez isso por misericórdia, mas ele humilha-se a si mesmo, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E o Senhor foi trazendo mais ao meu coração, porque às vezes nós queremos abraçar os nossos inimigos ou aquelas pessoas que estão erradas, de forma totalmente errada, agindo errado, como se nós devêssemos abraçá-las, como se nós devêssemos aplaudi-las. E a gente não tem entendimento do que Deus está falando. E o Senhor trouxe ao meu coração que Jesus nunca se humilhou para os fariseus. Ele falava a verdade para os fariseus. E o que acontecia? Ele falando a verdade, ele sofria humilhação pela verdade. E fazendo a vontade de Deus, humilhava-se a si mesmo. Porque não era necessário que ele falasse aquelas coisas. Era necessário simplesmente que os homens tivessem morrido pelo seu pecado. Mas pela misericórdia de Deus, Jesus desceu, aniquilou-se a si mesmo, obedecendo à vontade do Pai, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele entregou-se aos pecadores, a Bíblia diz. Tu não vai ver, minha irmã, meu irmão, nenhum dos profetas se humilhando para os seus inimigos, ou se associando com eles, ou dando beijo neles. A gente não vê isso acontecer. A gente quer muitas vezes fazer o correto diante de Deus, e a gente quer estar abraçando os inimigos. Aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da obra de Deus, que não querem que a obra seja feita. E aí o que acontece? Deus vem nos alinhar na ótica bíblica. Tem pessoas, existe um falso amor sendo pregado por aí que não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que sofre pela justiça. Ou seja, ele sofre a injustiça pela justiça. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil. Jesus, o Senhor não se agrada que nós falemos isso. A gente fala na nossa humanidade. Mas ele vai falar agora, não me recordo o livro dos profetas, se não me engano, Malaquias. Se não me engano, o livro do profeta Malaquias fala que Deus, ou é Zacarias que diz, que Deus, ele não gosta quando a gente diz que a obra é pesada demais. Ele não se agrada disso. Mas a gente, na nossa humanidade, a gente sente as dores das humilhações e a gente acaba falando. Não é fácil fazer a obra de Deus, não é fácil se sujeitar à vontade de Deus. Não é fácil um profeta se levantar
e falar a verdade que ninguém quer ouvir. Isso é humilhar-se a si mesmo, porque muitas vezes o profeta é tímido, muitas vezes a pessoa, ela não quer falar em público, como Jeremias disse, Senhor, eu nem sei falar. Moisés, eu sou pesada de língua, eu nem sei falar também, Senhor. Eu sou truculentão para falar, eu sou grosseirão para falar. Eu não tenho eloquência nenhuma. A pessoa não quer falar, não quer se expor. A exposição é algo ruim para quem é tímido. A exposição é algo ruim para quem não quer se aniquilar a si mesmo. E a humilhação é fazer a vontade de Deus. Eu anotei enquanto o Senhor me dava, eu anotei, estou aqui com o celular lendo aqui. A humilhação é praticar a justiça a fim de representar o reino, mesmo que te cause dor e sofrimento. Os profetas de Jesus foram humilhados porque falaram a verdade, se sujeitaram a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E muitos, inclusive, sofreram humilhação pública. De forma pública, eles vieram a falar a verdade. João foi decapitado, todo mundo ficou sabendo, porque falaram a verdade, obedeceram a Deus, viveram a vontade de Deus. E olhar para a cruz, e aí a gente se pergunta, muitas vezes, muitas pessoas dizem, tu tem que olhar para a cruz, tu tem que olhar para Jesus. As pessoas mencionam isso como algo muito bonitinho, como quem diz assim, não olha para os teus inimigos, não olha para quem está te proibindo de fazer a obra de Deus, não olha para quem não está fazendo a vontade de Deus, não. Olha para a cruz. O que é olhar para a cruz? Olhar para a cruz é ter a certeza de que a cruz te espera quando tu faz a justiça de Deus. Olhar para a cruz é ver que Jesus sofreu a injustiça pela justiça. A injustiça pela misericórdia de Deus, para fazer a vontade do Pai. Aleluia, glória. Ninguém mais quer sofrer pela justiça. Pela justiça nós seremos humilhados, seremos machucados, oprimidos. E as pessoas não querem isso. E é isso que Jesus está dizendo sobre auto-humilhação. É obedecer à vontade, sujeitai-vos ao Senhor, obedecei a Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia, glória. Lamentai, chorai, rasgai as vossas vestes, humilhai o vosso coração. É isso que o Senhor espera de nós. E hoje eu trago essa mensagem para a tua vida como uma reflexão do que é a cruz. Que muitas vezes nós achamos que a cruz é sim que perdoar os nossos inimigos. Ainda trouxe um adendo aqui que eu acho que eu não anotei aqui, até vou anotar para fazer o próximo vídeo agora na rede social aí. Quando Jesus disse assim, quando os teus inimigos tiverem fome, dá de comer a eles. Jesus não mandou tu te rebaixar para o teu inimigo, porque senão parece que ele está certo. Mas quando o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Eu estou anotando aqui. Dá ele de comer. Eu tô anotando que é muita coisa na minha cabeça, aí mãe, casa, um monte de coisa, eu não consigo gravar tudo. Às vezes me esqueço, às vezes eu tô pregando, falta um pedaço, mas eu entendo que Deus, ele é misericordioso demais e aquilo que é para ser pregado, aquilo que vai edificar a vida de alguém, ele é falado, entende? Então o que eu quero falar para ti é isso aí. Que às vezes a gente acha que... Quantas vezes eu fiz isso? Senhor, se tu quer que eu me rebaixe, que eu vá lá, eu faço isso. E quantas vezes o Senhor me repreendeu? Quero te contar um caos aqui da minha vida. Eu abri mão por um falso amor, eu abri mão do meu filho. Eu era menina, eu tinha 15 anos, eu tive um filho com 15 anos. A minha avó era extremamente machista e tinha um problema comigo, com a minha irmã, ali na casa, né? Com várias questões ali. E a gente sabe hoje existe a questão espiritual, mas também existe a questão do coração humano também, da maldade humana. E eu tive um filho com 15 anos, em decorrência de tantos problemas ali, e acabei engravidando, e sofri muito por causa disso. Fui muito humilhada no meio da família, muito, muito, muito. Minha avó, com as suas
como é que eu posso mencionar? A gente tenta ajustar aqui de uma forma, né? Ela tentava fazer com que o meu filho nem me chamasse de mãe, chamasse a minha tia de mãe. E ela acabou se apegando ao meu filho. E ela disse para mim que nunca, quando eu saísse da casa da minha avó, nunca eu levaria ele. Eu jamais levaria o meu filho. Toda a família se posicionou a favor da minha avó. E eu sofri muito com isso. Fiquei refém anos dessa situação, anos sofrendo, sendo humilhada. Cada vez que eu queria levar ele para passear, era uma dificuldade. Eu apanhava no meio da família, porque ela falava de mim para todo mundo, toda a família. Botava um veneno, sabe? Ao mesmo tempo eu amava ela, ao mesmo tempo às vezes ela estava de bem, a gente conseguia conversar um pouquinho, sabe? Então, sofri muitas coisas a respeito disso. E eu não entendia, eu queria, às vezes, pensei várias vezes em botar minha avó na justiça, mas ela era a minha mãe, a mãe que eu conheci foi ela. Como é que eu ia colocar minha avó na justiça? Eu não podia fazer isso, na minha ótica. Então sofri eu e o meu filho. Eu já cresci sem mãe, a minha mãe já tinha morrido, eu era órfã. O meu filho já não tinha o pai, porque o pai me abandonou, disse que o filho não era dele. E aí o meu filho também não tinha mãe, porque eu não estava ali nos momentos mais difíceis dele, o momento que ele adoecia. Eu estava ali, eu ia presente, eu estava sempre presente, eu nunca abandonei ele. Levava, atendia as necessidades dele, algumas. Mas quantas vezes eu caminhei distâncias no sol a pé para ver meu filho. Cheguei lá e dei com a cara na porta porque tinham saído, levado ele, nem me avisado. Ele nem ficou sabendo que eu estive lá. Quantas vezes eu cheguei lá e eu apanhei na frente dele. Quantas vezes eu não tive força para ir caminhar, para ir caminhando até o serviço, para ir até o serviço, ficava no meio do caminho porque o emocional, ele tomava conta da dor de uma forma tão grande que eu não conseguia mais caminhar. E aí hoje, refletindo, a gente pensa assim, qual seria o correto? Eu ia sofrer, as pessoas iam me apedrejar se eu tivesse botado a minha avó na justiça para tirar o meu filho, para ficar com meu filho, para cuidar dele, para instruir como eu queria instruir. Hoje ele é cheio de problemas também, cheio de problemas psicológicos, eu digo também no sentido de porque nós passamos essas dificuldades. O Senhor é que nos cura, mas há um processo para cura. E hoje ele precisa desse processo do Senhor de cura, e graças a Deus por isso. Mas eu não entendia que se fosse para sofrer, era melhor sofrer pela justiça. Eu era mãe dele, eu tinha o direito. A minha avó era bisa, na verdade, nem era mãe. Ela já tinha criado os filhos dela, os netos dela, e agora ela tinha tomado o meu filho, que era o bisneto dela. E aí um dia eu perguntei para o Senhor, como é que eu vou testemunhar isso? Eu vou expor as pessoas da minha família? Ele disse, perdoar não anula o que te fizeram. Perdoar não anula a tua história, o teu testemunho. Essa é a minha história. Tu entende? Então eu quero deixar aqui para ti essa reflexão sobre o que é a auto-humilhação. A auto-humilhação é fazer a vontade do Senhor e não concordar com pessoas que estão erradas. Tá certo? Quero deixar aqui para ti um grande abraço. Antes vamos orar, né? Vamos fazer nossa oração aqui. Senhor Jesus, quero colocar diante de ti essa pessoa, Pai, que talvez tenha sofrido na mão de pessoas que estão erradas e muitas vezes ela fica confusa e não sabe o que fazer, Pai. Muitas vezes, Senhor, ela acha, Pai, que amar os inimigos é estar se dobrando o tempo todo para as coisas erradas. E isso não é verdade, Pai. Eu te agradeço pela revelação da Tua palavra. Eu te agradeço pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. A salvação na cruz do Calvário. Porque o Senhor se lembrou de nós. Porque o Senhor disse que aqueles que o Pai te deu, nenhum o Senhor vai perder. Que o inimigo não vai arrebatar nenhuma das tuas ovelhas das tuas mãos, Pai. Oh, Jesus, muito obrigada, Senhor. Abençoa, Pai, essa pessoa. Abençoa teu filho, tua filha, teu servo, tua serva. No nome santo de Jesus, eu agradeço. Quero te deixar aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo. Tá bom? Eu tô ajustando umas coisas aqui no canal, não tô conseguindo fazer aqui no canal todo dia. Eu tô nas redes sociais, no Facebook, fazendo 4 horas por dia, aliás, 4 vezes por dia, trazendo a mensagem do Senhor. Juliana Vaz, ali eu vou deixar o link aqui na descrição do canal, na descrição do vídeo, para tu me encontrar lá. Então a gente tem 4 pregações no dia, 7 horas da manhã, hoje acho que eu vou passar, vai dar tempo aqui, 7 horas.
A gente tem um bebezinho, tem toda uma correria para fazer aqui, né? Às 7 horas da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 18 horas, nós estamos em oração, porque nós precisamos buscar enquanto se pode encontrar, invocar enquanto está perto. Tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.